Quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 20. Vamos aproveitarmos bastante tempo hoje. Hoje é um culto também de aliança. Hein, Samuel? Romanos capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler aqui na minha tradução e depois nós vamos complementar a ideia aqui. Diz assim a palavra de Deus. Todos estão aí? Amém? Então dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: que bom que você está aqui. Fala isso. Fala para ele aí do seu lado. Fala: que bom que você está aqui. Melhor lugar para você estar, irmão. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse seu coração mais e mais para você sentir a presença de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Esse é um dos versículos chaves do Novo Testamento. Um dos versículos chaves do Novo Testamento. Na NVI diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Hoje eu quero falar sobre essa superabundante graça. Amém? O que é, para você entender, né? No pecado ele tomou um certo limite, Deus manifestou, ele excedeu a graça dele sobre esse limite do pecado. Eu quero falar hoje sobre isso, sobre a razão de nós estarmos aqui essa noite, amém? Mas eu queria deixar ler com os irmãos em João capítulo 8, a partir do versículo 3 também, deixar como leitura para nós aplicarmos um pouquinho dessa ideia que eu quero trazer aos irmãos aqui essa noite. Olha só, isso aqui é um dos textos também muito conhecido, você já ouviu em algum momento isso. Os mestres da lei, os fariseus, eles trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá, e de agora em diante, abandone sua vida de pecado. Esse é um dos textos que manifesta aquele versículo que nós lemos em Romanos. Essa passagem bastante conhecida, irmãos, eu quero, da mulher adúltera, né? Eu quero ilustrar para os irmãos através desses personagens que foram usados nessa história para ilustrar aqui
o que significa essa superabundante graça para as nossas vidas. Nós precisamos entender bem isso. E a primeira ilustração tirada desse texto que nós lemos é a respeito dessa mulher pega num ato de adultério. Imagine você, nos dias de hoje, já seria um escândalo. Imagine nos tempos de Jesus, em um povo onde era muita repressão, mais ainda em cima das mulheres. As mulheres eram muito reprimidas, até hoje, né? No Oriente Médio, as mulheres são reprimidas. Imagine naquele momento, eles flagraram uma mulher em um ato de adultério e a expuseram publicamente na presença de Jesus. A mulher pega no ato de adultério, ou a mulher adúltera, como é o título do texto que nós lemos, ela representa exatamente essa condição que nós vivemos, uma condição de pecado. O pecado, ele é considerado algo, para muitas pessoas, algo bom. Alguém disse para mim assim: pastor, se o pecado não fosse bom, não teria tanta gente pecando. E de fato é uma realidade isso. Se o pecado fosse algo ruim, ele não teria tantas pessoas caindo em pecado ou vivendo sobre o pecado. E eu disse a essa pessoa, e até eu sempre gosto eu disse a essa pessoa que o pecado, ele é um veneno. Como diz aquele louvor, um veneno com sabor de mel. Você saboreia como se fosse algo bom, mas tenha certeza que no final ele vai te matar. O pecado é um veneno com sabor de mel. Ele é gostoso de se provar, mas no final ele vai trazer a morte. Quantos, assim como aquela mulher adúltera, estão vivendo uma vida de pecado e no pecado? Talvez muitos achando até ser algo normal. O cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele sabe que não é normal, ele sabe que é morte na certa, mas às vezes seduzido por algo, pela essa produção que traz o pecado, de trazer algo aparentemente bom para algumas pessoas, né? Muitos cristãos, eles vivem na prática do pecado, só que de uma maneira mais escondida, onde ele nunca foi como aquela mulher, né? Foi pego no pecado. Imagine se Deus fosse abrir aí a cortina da nossa vida, da minha vida, da sua vida, o que não poderia aparecer aí? Talvez achando que nunca serão pegos. A verdade é que o pecado, ele não só é a razão da morte física, mas também a razão da morte espiritual. Foi por causa do pecado que a morte passou a reinar no mundo. E o maior mal da humanidade, irmãos, é um câncer chamado pecado. O pecado, ele tem destruído vidas, famílias, amizades, igrejas. E o mais terrível, o pecado é o causador da distância do homem para com Deus. Eu sempre falo aqui na igreja que eu tenho comigo, que quando uma pessoa ela começa a deixar de vir à igreja, quando ela começa a arrumar desculpas para não aparecer mais, não tem nada a ver, irmão, não tem nada a ver com pessoas. Às vezes a gente fica preocupado: será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu agi de uma forma errada com essa pessoa? E a gente fica preocupado. Muitos pastores têm essa preocupação: será que foi uma pregação que eu fiz? Eu tinha muito isso no início
da igreja, quando alguns irmãos começavam a sumir, a desaparecer da igreja, falavam assim: meu Deus, o que será que eu fiz de errado para essa pessoa? Eu ficava encanado. Mas eu fui descobrindo pela palavra que não tem nada a ver com pessoas. A ausência, o sumiço tem a ver com uma coisa, uma palavra chamada pecado. Porque a Bíblia fala que quem distancia o homem de Deus é o pecado. Infelizmente o pecado ele esfria a pessoa, ele afasta a pessoa e ele faz com que a pessoa não tenha coragem de estar mais perto de Deus. O pecado ele esfria o relacionamento com Deus, a ponto de se perder o interesse pelas coisas de Deus. Quando a pessoa fala assim: nossa, eu me lembro que eu tinha um amor pelas coisas de Deus, e por que será que não é mais assim? Eu gostava de estar na casa de Deus, eu gostava de cantar, eu gostava de fazer alguma coisa, eu gostava de estar na igreja, eu gostava de estar com os irmãos, eu gostava de fazer aqueles cultos, eu gostava de ser chamado para... Mas por que isso foi acabando, meu Deus? Por quê? Porque fui... Será que a igreja mudou? Não, nada mudou. Infelizmente. A única razão disso acontecer chama-se pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. A igreja que não estiver disposta a combater e falar contra o pecado, ela estará fadada ao fracasso com Deus. Irmãos, tornou-se um pouco fora de moda falar sobre isso. E eu estou colocando bem fundamentado o que é o pecado sobre a vida das pessoas, para você entender, irmão, que nós estamos num culto hoje de ceia, e uma das coisas que tem que estar longe das nossas vidas aqui é essa palavra chamada pecado. O pecado, ele é pior do que um câncer. Como uma célula degenerativa, ele vai matando aos poucos. O câncer, ele tem o poder de matar aos poucos e fazer com que a pessoa morra. Mas o pecado, ele é pior do que o câncer. Porque além de matar o corpo, ele também leva a alma da pessoa para o inferno. Ele leva a alma da pessoa para o inferno. Olhe só a preocupação que nós precisamos ter de combater esse mal. Por causa da relativização das coisas e dos princípios, por causa dessa ideia de hoje do politicamente correto, dessa inclusão e aceitação das pessoas pelas suas escolhas, a igreja tem tido um papel importante em cima de tudo isso. Aí vem a pergunta talvez de $1 milhão, né? Como pregar e combater esse mal nos nossos dias, Samuel? Como mostrar aos irmãos e falar sobre esse assunto sem causar mal-estar ou expor alguém, já que muitos estão vivendo debaixo do pecado? Às vezes a gente vai falar de um assunto, como é que eu vou trazer um assunto, uma discussão de alguns pastores, de algumas lideranças é essa, como trazer um assunto na igreja hoje, onde nós vivemos numa sociedade, uma sociedade que qualquer coisa que você fale hoje, você já está debaixo de um cancelamento, ou você já é taxado de homofóbico, de transfóbico, sei lá, de qualquer coisa nesse sentido. Como falar para uma igreja hoje, onde você recebe pessoas de todos os tipos, pessoas onde fazem todo tipo de escolha. É a mulher que quer ser homem, é o homem que quer ser mulher, e assim a sociedade vai se fazendo no meio de uma geração, aonde na prática a Bíblia vai dizer que tudo isso é pecado. E como falar sobre isso sem uma maneira de expor as pessoas, não ser direto a algumas pessoas e fazer com que as pessoas fiquem chateadas porque a igreja é uma igreja ultrapassada, é uma igreja que tem pessoas que querem reescrever a Bíblia por causa dessas ideias. E aí, qual que é a solução de tudo isso? Falamos sobre isso? Deixamos de falar sobre isso? Vira tabu no nosso meio? É melhor não falar no assunto? É melhor se omitir?
O que é melhor fazer? Deixar rolar, deixar acontecer. E eu te pergunto, se você souber, se você estiver sabendo que alguém está indo para o inferno, o que você faz? Você deixa ir? Se você sabe que aquele final é o inferno, que aquele final é a morte, você deixa acontecer. Nada podemos fazer. Como igreja, tratamos ou não sobre esse assunto? Aquela mulher representa exatamente isso. Representa eu, representa você, representa a igreja, representa nós, seres humanos. Todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós estamos debaixo do pecado. Então, afinal, é melhor tratar falando do assunto ou fazer como muitos líderes? Se omitir, colocando uma venda nos olhos, como se nada estivesse acontecendo? Ou transformar o assunto em um tabu ultrapassado nos nossos dias? O que seria melhor fazer? Hein, irmãos, estão comigo aqui ou não? Eu pergunto a vocês: será que as igrejas que estão hoje hiperlotadas, tem igrejas hoje hiperlotadas, aonde se mede uma temperatura de unção muito grande, você vai ver unção, você vai ver unção, mas a pergunta é: será que o caráter de Deus está nesse lugar? Eu não estou falando de aprovação, de reprovação, porque você vai ver aqui, eu quero falar da superabundante graça, mas eu preciso primeiro falar sobre o pecado. Aí vem a segunda ilustração, que são daqueles fariseus e aqueles escribas, que apresentam a mulher. Eles trazem uma mulher adúltera na presença de Jesus, e eles representam exatamente a lei, que segundo a Bíblia veio para revelar o pecado, mas se tornou maldita porque não resolve o problema do pecado. Ela expõe, ela acusa, mas ela não soluciona o problema do pecado. Vocês viram a leitura? Os escribas e os fariseus, eles pegam aquela mulher em adultério, no ato do adultério, imagine isso. Trazem ela, expõem publicamente na presença de Jesus, no lugar público, e diz: ó, essa mulher pecou, ela foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés disse que ela tem que ser morta. Agora eu quero saber o que você diz sobre isso. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que aí é o grande perigo do tempo que nós estamos vivendo, aonde será que nós estamos aplicando o remédio certo para esse câncer chamado pecado? Será que está sendo da maneira correta que nós estamos tratando esse assunto? Pela lei mosaica, a mulher teria que morrer apedrejada. Se o pecado é considerado como um câncer, a lei, ela é a tomografia que revela o câncer. Você pegar a lei diz: você tem que morrer. Ela revela o câncer. Está aqui, ó, fratura exposta. Aí eu pergunto, irmãos, quantos, que pode estar até aqui no nosso meio, que estão mortos espiritualmente? Não porque estão debaixo do pecado, porque estão vivendo debaixo do regime da lei. Quantos que estão matando os outros espiritualmente por causa do regime da lei? Se você pegar a palavra, Samuel, a lei, ela é fria, ela é calculista, ela determina: pecou, tem que morrer. A lei não tem misericórdia. Na lei você está condenado para sempre.
A lei, ela te marca para sempre. A lei, ela te diz: acabou, você não tem solução. E sabe o que mais a gente vê hoje? Tem pessoas que estão vivendo desenfreadamente no pecado, por acharem que não tem como solução para o pecado. E por outro lado, tem um grupo que acha que a solução está em aplicar a lei. Tem que matar. E muitos que foram criados nesse regime, eles vivem mortos. Vivem mortos. Porque em alguma forma foram pegos no pecado. Olha que louco isso. Onde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar, irmãos, exatamente na posição que Jesus quer mostrar para nós hoje sobre a sua graça. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas, elas não conseguem levantar o rosto para olhar para o céu, porque elas estão envergonhadas. Quantos que por algum momento falharam? E sabe, a pior falha é daquelas pessoas que querem ser muito corretas. Sabe aquela pessoa que sempre pregou a correção e por algum momento ela caiu? É mais difícil uma pessoa se levantar que não tem esse espírito de correção do que uma pessoa que vive pecando se levantar. Uma pessoa cai, ela mesma não se perdoa mais, porque ela foi criada no regime da lei. Eu não mereço. Quantos que estão vivendo na igreja e acham que não merece estar aqui mais? Como se o merecimento fosse pela alguma ação que você fizesse. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos foram separados de Deus. Que não é por nenhum ato de justiça que fizermos que nós vamos ter alguma chance com Ele. Então tire da tua cabeça, irmão, se você é uma pessoa que sempre quis andar direito para ter algum direito, já começou tudo errado. Isso é lei. Mas eu vou andar errado, pastor? Olha só a falta de compreensão que leva as pessoas. A falta de compreensão leva as pessoas a viverem na prática do pecado, as pessoas estarem debaixo da lei, que também está debaixo da maldição. Enfim, irmãos, isso não é a solução e o remédio para aquilo que nós precisamos ter na igreja. A lei é fria, é calculista, e ela determina: tem que morrer. Muitos estão indo para o inferno simplesmente porque alguns fariseus e alguns legalistas não perdoaram. Alguns fariseus e legalistas dizem assim: na minha igreja você nunca mais canta. Na minha igreja você nunca mais vai ser quem era antes. Na minha igreja você não pisa. Na minha igreja você, sabe, ainda ele faz lá a cartinha de desligamento, fala assim: olha, vá procurar outro lugar. Aqui na minha igreja você não canta mais. Aqui na minha igreja você não prega mais. Aqui na minha igreja você nunca mais vai ter chance nenhuma. Na minha igreja você... E é assim que muitos saem, irmãos, marcados com carimbo de nunca mais serem pessoas abençoadas. Porque por algum momento deslizaram. Foram pegas no ato. Infelizmente, nós vemos pessoas que às vezes chegam aqui machucadas, sem nenhuma força para serem mais do que era antes, sem nenhuma força para serem mais do que era antes, e aí vivem debaixo de uma maldição e vivem debaixo do pecado. E eu lamento dizer, irmãos, que essa condição, o final é morte e o final é trevas. Muitos desses legalistas estão mortos por não se perdoarem ou não acreditarem no perdão, porque ainda vivem debaixo de um império chamado lei. A Bíblia diz que
o pecado, ele encheu a terra, irmãos. Ele encheu a terra. Não há cura para o pecado. Não há cura para o pecado. Todos pecaram. E todos estão destinados à morte. Vocês entendem por que Jesus teve que vir? Quando o pecado tomou conta de tudo, aí vem a graça. E a graça vem para superar o pecado. Amém? E aqui eu quero falar sobre essa terceira ilustração. Jesus está escrevendo na areia. Aqui não é uma representação da graça, Samuel. Aqui não ilustra a graça. Aqui é a própria graça de Deus para todos os homens. E Jesus, ele está escrevendo, eu acredito que ele está escrevendo assim: eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu não estou aqui para mandar as pessoas para o inferno. Eu não estou aqui para decretar a morte de ninguém, para decretar a derrota de ninguém. Irmãos, olhe só que lindo é quando você entende sobre essa graça de Deus para os homens. Jesus não veio para condenar o mundo, diz a palavra. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar o mundo. Afinal de contas, Jesus veio para dar uma nova oportunidade, uma nova chance às pessoas. Sabe, irmãos, quando expomos algum erro no passado de alguém, não para humilhação, mas sim para revelar o grande amor de Deus, porque Ele não faria ou não daria uma outra chance a uma outra pessoa, mas Ele deu uma chance a você e a mim. Amém? Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu não gosto muito que o senhor fique falando muito do meu passado é muito tenebroso, meu passado é muito escroto, meu passado. Irmãos, eu não tenho problema algum de falar do meu passado. Eu não tenho problema nenhum de expor quem eu era. E eu quero dizer uma coisa para você, uma coisa eu tenho certeza: não era para estar aqui. Não era digno de estar aqui falando com você. Então, quando eu sou exposto, quando alguém é exposto, quando alguém recebe essa graça de Deus, não é para nenhuma acusação, nenhuma condenação, é para mostrar o grande amor de Deus para com as pessoas. Como Deus foi maravilhoso em salvar a minha vida, em salvar a sua vida. Então, quando eu olho para a igreja, olho para uma igreja, eu não sei, irmão, qual o tipo de grau, qual foi o grau do seu pecado, o que você fez, se foi adultério, se foi roubo, se foi, sei lá qual foi o teu pecado. A verdade é que Jesus, Ele abaixa a sua cabeça para não apontar o dedo, para acusar ninguém. Porque Jesus, Ele está ali para dar uma oportunidade, uma chance, para que a pessoa receba algo que é maior do que o pecado, a graça dEle. Aonde o pecado reina, a graça superabunda. Aonde o pecado reina, a graça, ela ultrapassa. O que Jesus está dizendo? Se o pecado é um câncer, eu sou o remédio para curar esse câncer. Igreja, nós precisamos entender isso. A graça nada mais é do que a misericórdia e o amor de Deus para conosco. Quando Deus viu que não tinha nenhuma chance para ninguém, para nenhum homem, o homem perdido, Deus falou assim: eu vou dar uma chance. E qual foi? Ele amou de tal maneira que Ele pega o seu filho e como graça Ele entrega a favor de todo aquele que nele crê, não pereça. Quer dizer, Ele é o remédio para que você não vá para o inferno e não morra. Então a igreja, ela não pode ter um dedo acusatório. Eu não posso ficar olhando para você e ficar assim: nossa, irmão, como você errou. Quantas vezes você errou? Eu não sei quantas vezes você errou. Eu não sei quantas vezes você errou. Mas se você já errou, ou se você está errando, eu quero te dizer uma coisa: a graça, a superabundante graça, ela é maior do que o teu pecado. E ela está aqui para cobri-lo, você, para curar esse mal que vai te levar para o inferno se você continuar vivendo nisso. Sabe o que o Senhor está dizendo, meu irmão? Que com os olhos de amor Ele te atraiu. Você não está aqui por causa da justiça própria que você tem e exerce. Você está aqui por causa de um amor maravilhoso, um amor lindo de Deus para com a sua vida. Amém? Não foi por nem... irmão, você não está entendendo o que eu estou dizendo, né? Não foi por nenhum ato de justiça que você está aqui. Você não é bom coisa nenhuma e nem eu sou bom coisa nenhuma. Todos nós estamos no mesmo patamar. Talvez você
num grau, talvez em outro grau, mas todos nós estamos debaixo da mesma condenação. Mas a graça de Jesus veio para nos salvar e para nos abençoar, amém? A superabundante graça veio para superar isso aí. Então, meu irmão, eu não quero nessa noite apontar o dedo para a sua vida e falar assim: você está no inferno, você vai para o inferno, o teu pecado, meu irmão, se você continuar pecando, você já sabe, ele é morte, ele é câncer, e nós vamos sempre pregar sobre isso. Mas o que nós precisamos pregar aqui é que nós temos uma graça no nosso meio. O amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações para nos limpar de todo pecado, para nos curar de todo pecado. O amor de Deus pode fazer isso nessa noite. Ele pode restaurar você, pode restaurar a sua vida, o seu casamento, restaurar a sua comunhão, restaurar tudo que você perdeu. O Senhor está aqui para restaurar, meu irmão. E o mais lindo de tudo isso, que essa graça, ela tem algumas características lindas e maravilhosas. Amém? Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para dar uma nova oportunidade. Quando olho de onde Ele me tirou e as oportunidades que Ele tem me dado, eu posso compreender e testemunhar sobre essa graça maravilhosa. Não preciso ter receio de falar sobre o meu passado, embora Ele já não se lembre mais. Porque um dos efeitos dessa graça está exatamente em conseguir jogar o nosso passado no mar do esquecimento. Diferente da lei, a graça fica apontando o erro. A lei fica apontando o erro, mas a graça, ela joga o erro no mar do esquecimento. Sabe o que Deus está falando aqui essa noite? Alguém te condenou? A lei está condenando, mas alguém te jogou pedra? Não. Alguém te condenou? Não. Então faça o seguinte: pegue e não peques mais. Mude a sua condição de vida. Saia da sua vida pecaminosa. Sabe que o Senhor está dando chance para nós prosseguirmos a nossa jornada. Eu não sei você, meu irmão, mas eu fui alcançado por essa graça. E quando essa graça entrou na minha vida, aonde existia pecado, a graça foi maior, abundantemente maior. E ela foi tomando conta a tal ponto que o pecado não pôde mais ter domínio sobre a minha vida. E hoje, pela graça, eu sou salvo. Amém? Levante a sua mão, você que foi alcançado por essa graça. Aleluia. No nome de Jesus, irmão. Você não foi feito para o inferno. Você não foi feito para ser jogado na lama, no lamaçal. Você não foi feito para ser jogado no inferno, no lago de fogo. Você foi feito para estar com o Senhor para sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pastor, mas tem jeito para mim, meu irmão? Tem a graça de Jesus, o remédio santo. Receba a graça do Senhor essa noite. Jesus está aqui para te dar oportunidade, para te dar uma chance. Aleluia. E o mais lindo de tudo isso, que Ele não vai ficar jogando na sua cara o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele vai te dar uma chance para você seguir uma vida limpa, uma vida nova. O Senhor vai te dar uma oportunidade para você viver uma vida nova, meu irmão. Uma novidade de vida, quer dizer, sem nenhuma condenação, sem nenhum apontamento sobre a sua vida. O diabo vai falar assim: mas ele pecou. O Senhor fala: mas eu já perdoei. A dívida é grande, mas eu já paguei o preço. Meu irmão, no nome de Jesus, o Senhor, essa mesa está colocada aqui exatamente para simbolizar isso, que um dia Ele pagou o preço do nosso pecado. Essa é a graça de estarmos aqui, meu amado. Aleluia. O preço era a morte, o preço era irmos para o inferno, mas Ele pagou o preço para nos tirarmos da onde nós estamos destinados a ir. Nós estávamos prontos para chegar no inferno, mas Ele está dizendo aqui essa noite: olha aqui, olhe para essa mesa, e você vai entender o simbolismo disso. Isso não foi um preço barato, isso não foi algo em vão, isso foi um alto preço, foi um preço de sangue, foi um preço de morte, foi um preço de cruz. Para quê? Para te livrar do inferno. Aleluia. Essa é a superabundante graça derramada sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Então o que eu quero te dizer, meu irmão, não, se você está sendo conduzido por uma lei maldita que diz que você não tem mais chance porque você errou, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor Jesus
pela sua misericórdia, está dizendo assim: filho, eu te cubro nessa noite, para você viver uma vida livre de toda condenação. De toda condenação. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós não sabemos entender isso. Não compreendemos direito isso. Nós confundimos muito, irmãos. Porque existe ainda o pecado, existe ainda a lei e existe a graça. Existe uma confusão da graça, porque a graça ela tem um caráter. E o caráter da graça qual é? O caráter da graça é santo. E o pessoal perdeu esse caráter. O pessoal acha que a graça ela é banal. Porque Deus te deu a graça, você pode continuar com a vida de qualquer jeito e a graça te livra de qualquer jeito. Olha só a confusão feita. O mundo está tão perdido que existem igrejas que vivem na lei e existem igrejas que vivem na hipergraça, essa graça sem caráter. Se a graça tem um caráter porque ela vem de um Deus santo, é claro, meu irmão, que se você está vivendo na graça, você não pode ficar vivendo debaixo de pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Amém? O pecado não manda mais em você. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode falar mais, eu não vivo sem a minha cerveja, eu não vivo sem o meu... Você não é mais escravo de nada disso, meu irmão. Nada disso pode ser mais te dominar. Sabe aquele irmão que fala assim: pastor, tem um irmão que falou para mim: pastor, tem um problema, eu não vivo sem a minha cerveja. Eu falei: irmão, posso te dizer uma coisa? O pecado não tem mais domínio sobre você. Não tem mais domínio sobre a sua vida. Isso quer dizer, Nelson, que você pode falar assim: não preciso, não quero, não devo. Não devo. Porque o que diz a palavra? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. O pecado, ele te obriga a fazer o que ele quer. Mas a graça, ela é maior do que o pecado. Você tem que ser escravo da graça. Amém? Glória a Deus. Sabe, o efeito dessa graça está exatamente em conseguir jogar fora todo o passado. O que mais tem me procurado são líderes cansados, querendo deixar ministérios, pessoas que estão desviadas da verdade, porque caíram e não houve quem os levantasse, ou porque foram apedrejados. Mas a graça convida a uma análise de consciência. Se alguém dentre vós não tem pecado, se alguém de vós diz não ter nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a única saída, irmão, para o homem ser salvo, e a única cura para o pecado, é a nova oportunidade dada por Deus. Se o pecado tem levado multidões para o inferno, a graça se manifestou para libertar, para tirar o homem do inferno. Então deixa eu falar algo para você, igreja. Nós estamos aqui, não é para te colocar no inferno, para ser uma tábua da lei para julgar você. Você entrou aqui nessa casa, seja quem você for, seja quem for, entrou aqui nessa casa. Nós não somos uma tábua escrito assim: siga essas regras ou vai para o inferno. Nós não somos essa tábua. Nós somos uma casa de misericórdia, uma casa de oportunidade, uma casa onde o amor está sendo derramado,
sobre esse lugar. E se você aceitar ser conduzido por esse amor, eu só posso dizer uma coisa para você: ele é maior do que o teu pecado. O amor que está sendo derramado nos nossos corações, ele é maior do que o meu e o teu pecado. E se nós permitirmos que esse amor entre nas nossas vidas, esse amor, meu irmão, ele vai ser a cura para o meu e para o teu pecado. E se nós crermos de coração, esse amor que foi derramado através de Jesus Cristo, ele vai dar a chance e a oportunidade para você não ir para o inferno, para você ir ter um encontro com o Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra, pode ter certeza disso. Os sinais já têm mostrado isso. E não chegou mais do que nunca o momento de nós pregarmos sobre o amor de Deus sendo derramado em nossos corações. Amém? Essa graça é a única saída para o homem ser salvo. É a cura para o pecado. É a nova oportunidade. A Bíblia fala sobre uma superabundante graça que foi derramada por Deus para mim e para você, para nos livrar de toda a culpa. Se a lei condena o melhor homem, a graça, ela salva o pior. Graças a Deus que estamos vivendo no tempo da graça e não no tempo da lei. A graça não é uma licença para pecar, mas é uma grande oportunidade para ser salvo. A graça, ela é o favor imerecido. Ela é o amor de Deus derramado através de Jesus Cristo, seu Filho. Muitos desde a sua vinda a esse mundo têm experimentado esse amor. Assim como aquela mulher que foi pega em um ato de adultério, teve a sua vida transformada, perdoada por essa graça manifesta. Vou perguntar mais uma vez: por causa disso nós vamos continuar pecando deliberadamente? Jesus perguntou àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém. O Senhor disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. A consciência sobre o pecado deve estar enraizada em nossos corações, entendendo que não vivemos mais para o pecado, porque não somos mais escravos dele, e ele não tem mais o domínio sobre nós, conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas para que isso aconteça de verdade, nós precisamos aplicar em nossos corações uma fé salvadora, uma fé que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, que nos faz entender que a cada vez que eu aplico essa fé dentro de mim, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Amém? Você vai poder dizer sim, não. Você vai dizer não, isso não é mais para mim. Isso não faz parte mais da minha natureza nova. Eu já estou em Cristo. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Agora eu vou viver coisas novas. Amém, queridos?